Olá pessoal, bom dia! Seja bem-vindo à nossa quarta da culinária, nossa quarta da gordelícia. Estamos começando mais uma receita e hoje é a receita de um pão caseiro super econômico. Não leva nem ovos e nem leite. Então se você tem alguma restrição alimentar por conta do leite, margarina, manteiga ou mesmo os ovos, dessa receita vai dar para você fazer tranquilamente. Nós vamos precisar de 500 ml de água morna. Quando eu digo água morna, não é aquela água quente e nem tão morna, nós apenas quebramos um pouquinho da friagem da água. Vamos precisar de 10 gramas, um pacotinho daquele fermento sementinha biológico ou uma colher de sopa, que é a mesma quantidade, 2 colheres de sopa rasa de açúcar, uma de sal, de 800 gramas a 1 kg de trigo e 100 ml de óleo. Então nós vamos começar, aqui eu já dei uma mornadinha na água, coloquei a água, logo em seguida vou colocar as 2 colheres de sopa rasa de açúcar, vou colocar 100 ml de óleo, o sal e o fermento biológico. Vou mexer. E agora eu vou jogando o trigo aos poucos. Por enquanto eu vou jogar o trigo e vou continuar mexendo com a colher. Quando não der mais para mexer com a colher, aí a gente tem que colocar mão na massa. Se você quiser o pão caseiro um pouquinho mais doce, ao invés de 2 colheres de açúcar, você coloque 3 colheres de açúcar. Deixa eu só chegar um pouquinho aqui mais perto, para você ter uma noção de como está ficando a nossa massa. Continuo mexendo com a colher, a massa ainda está bem pegajosa, então a gente continua mexendo com a colher. Vamos mais um pouco de trigo. A massa começou a ficar um pouquinho mais seca, então agora nós vamos colocar apenas ponta do dedo. Sempre removendo o trigo da lateral da sua forma e colocando junto com a massa. Porque depois nós vamos deixar descansar o pão exatamente dentro dessa tigela que estamos fazendo o nosso pão. Mais um pouco de trigo. Eu vou dar pause no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora eu vou acrescentando o trigo aos poucos. Quando eu for começar a sovar a massa, eu volto com o vídeo, ok? Só um instante. A minha massa ainda está um pouco pegajosa, porém não tão molenga. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou jogar um pouquinho de trigo agora na bancada. Espalhamos. E aí agora nós vamos mexendo a massa.
necessário que você tenha aí um pouquinho de espaço na sua casa para você amassar aí o seu pão. Não jogue muito trigo, vá colocando o trigo também aos poucos, porque se você colocar trigo além do necessário, o seu pão vai ficar um pão duro, não ficará um pão fofinho. Então vá polvilhando aí a sua bancada, colocando trigo aos poucos. Ó, minha massa já não está tão pegajosa como aquela hora de quando eu mostrei para vocês. Vou colocar apenas mais um pouquinho de trigo aqui na bancada. Um pouquinho de trigo sobre a massa. Olha como que a massa está bonitona. E agora eu vou polvilhar só um pouquinho de trigo no fundo dessa tigela que eu estava utilizando no início. Vou colocar a minha massa aqui dentro. E aí agora eu tenho duas opções. Eu posso colocar apenas um pano em cima e deixar em cima do fogão, ou dentro do forno, ou no micro-ondas, em lugares mais fechadinhos para a massa crescer. Ou eu posso cobrir com plástico filme. O plástico filme ele acelera um pouquinho o processo da fermentação. Eu vou apenas lavar as minhas mãos, vou colocar o plástico filme e vou deixar dentro do forno. O forno está desligado, apenas o plástico filme por cima, e vou deixar no forno descansando por aproximadamente 30 minutos, ok? Depois desses 30 minutos eu retorno com o vídeo. E aí eu vou dizer o que nós vamos fazer logo em seguida, ok? Então agora 30 minutinhos para o pão descansar. Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso pão já que cresceu bastante. Vou aproximar bem. Coloquei o plástico filme, como eu disse para vocês. Ele já cresceu bem. Agora eu vou remover o plástico filme. Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês terem uma ideia o quanto ele cresceu. Agora eu vou tirar, já polvilhei um pouco de trigo em cima da minha bancada. Agora eu vou retirar essa massa e vou jogar na bancada novamente. Aqui nós vamos dar uma sovada de leve, apenas para a gente retirar um pouco do ar da massa. A massa agora ela não pode estar mais pegajosa. Feito isso, retirado o ar da sua massa, você vai dividir o seu pão para você colocar para assar. Como aqui eu tenho essa forma, eu vou fazer 2 pães para essa forma retangular, que seria a forma para pão, aquele pão de forma, pão quadradinho. Se você não tem essa forma, você pode fazer um tabuleiro convencional. E aí você pode dividir a massa em 2 pães, em 3 pães, como você desejar. Ó, a massa ela não está pegajosa, minhas mãos estão limpinhas. Vou polvilhar só mais um pouquinho de trigo. Vou dividir a massa de olho. Não temos a balança, então vai de olho mesmo. Quando você dividir a massa, polvilhe um pouquinho de trigo na bancada e dê uma leve sovadinha de novo. Como a minha forma ela é larga, aliás, ela é comprida, perdão, eu vou abrir um pouco o pão para que ele não fique um pão tão alto no meio e me sobre espaço depois na lateral, sobre espaço dentro da minha forma. Ah, um detalhe, vocês estão vendo trigo no fundo da forma. Essa forma ela não esse pão a gente não unta nem com óleo e nem com margarina, a gente só polvilha mesmo um pouquinho de trigo no fundo da forma. E a gente abre agora o nosso pão.
Deixa eu dar uma abridinha no pão. Abrindo o pão, a gente já coloca para assar. Aqui está um pão. Opa. Vou abrir a massa do meu segundo pão e aí nós já podemos colocar para assar. Como eu disse antes, não coloque muito trigo, porque senão o pão vai ficar um pão duro. Pão aberto. Não, ficou feio, calma aí. Pão aberto, vou colocar dentro da minha assadeira. E agora eu vou colocar no forno para assar. Vou assar no forno em 180 graus. Vai ficar aproximadamente de 35 minutos a 40 minutos dentro do forno. Daqui um pouquinho eu volto com o resultado dos dois pães assados. Até lá! Voltamos com o resultado final do nosso pão. Aqui na verdade está um dos pães que nós fizemos. Deixa eu aproximar. Bem moreninho, olha o tamanho. Todos os dois pães cresceram praticamente o mesmo tamanho. Não ficou exatamente igual porque, como eu disse, não tem uma balança de precisão. Por isso, dividimos a massa em duas partes de olho mesmo. Aqui está o pão. Se você não tem nenhuma restrição com manteiga, uma dica para você é aproveitar que ele está quentinho, pegar um pincel ou mesmo um papel toalha e passar um pouquinho de manteiga por cima e colocar no forno novamente, apenas para deixar a casquinha dele bem molinha, para que ele não fique um pão tão cascudo. Embora, deixa eu voltar aqui, a gente aperta o pão, olha, e ele ficou uma casquinha macia. Ele vai dar os rachadinhos, porque ele está começando a esfriar, ok? Esse foi o nosso resultado dos nossos pães, do nosso pão com os dois pães caseiros hoje. Até lá, Deus te abençoe.